Olá, gente, aquele abraço. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui pela Rede Sat e pelo site www.esportemais.tv nesta sexta-feira, dia 23 de março de 2012. Olá, Renata. Oi, Ademar, um abraço ao pessoal de casa curtindo o programa Esporte Mais e através do nosso site esportemais.tv, você sabe, tem a enquete aqui no nosso site. Quem vai ser o campeão do primeiro turno do Tocantinense? Nesse final de semana, teremos o jogo aí pela terceira rodada e aí depois teremos a sétima rodada no próximo final de semana, né? E daí, quem vai ser o campeão? O Colinas, o Guaraí, o Gurupi, o Interporto, o Paraíso, Palmas, o Tocantins ou o Tocantinópolis? É só você votar aqui no nosso site esportemais.tv. Pois é, e as equipes que estão disputando o campeonato estadual de profissionais da primeira divisão aqui no Tocantins, esse final de semana vão ficar aí meio de folga, menos a equipe do Gurupi e do Palmas, que vão fazer um jogo atrasado, lá no dia 6 ainda passado, já que a equipe do Gurupi participou aí da Copa do Brasil. Agora, no sábado vindouro, no dia 31, aí sim todo mundo vai entrar em ação. E aí, além de ter 4 equipes brigando aí para chegar à decisão do primeiro turno, tem 2 atacantes brigando pela artilharia. Vejam vocês. E ambos nas 2 equipes que vão jogar entre si na última rodada. Estamos falando de Joãozinho, da equipe do Interporto, e do Gênesis, do time do Tocantinópolis. Vamos conhecer um pouco mais esses 2 líderes do campeonato e dos 2 artilheiros. Vamos lá. Com 13 pontos ganhos, 16 gols marcados, 7 sofridos, um saldo positivo de 9, o Interporto lidera o campeonato tocantinense. Tocantinópolis também soma 13 pontos positivos, marcou 13 gols e sofreu 6. Tem um saldo positivo de 7 gols. 2 a menos que o Interporto. Coincidentemente, os 2 líderes do campeonato têm também os 2 artilheiros da competição. Joãozinho de um lado com 6 gols marcados e Gênesis de outro com 8 gols assinalados. Mas quem é esse Gênesis, que é o principal artilheiro do Tocantinópolis e do campeonato? Meu nome é Gênesis Fernandes, tenho 21 anos, vim de Goiânia, né? Vim emprestado do Grêmio Anápolis. É isso aí, vim pra cá emprestado e graças a Deus estou empenhando meu futebol aqui, que é marcar gol. Gênesis com 8 gols marcados e Joãozinho com 6 estarão frente a frente no próximo dia 31, no jogo Tocantinópolis e Interporto, pela última rodada do primeiro turno. A gente sempre busca aí estar ajudando a equipe da melhor maneira que eu posso ajudar, fazendo os gols. E graças a Deus está acontecendo, é trabalhar mais forte no dia a dia para que possa vir mais gols cada vez. Vim para ser artilheiro, né? Até comentava ainda que se eu marcasse 12 gols no campeonato tava bom, mas essa média aí tá boa, então vamos marcar mais gols para ajudar o nosso time a buscar a classificação. Dá para chegar à disputa desse primeiro turno? Dá, com certeza, né? Só nós fazer nosso resultado em casa que a gente tá lá na final. Pois é, olha aí, então, e ele é o seguinte, não, eu vim para ser artilheiro, Gênesis, desconhecido, está mostrando, 21 anos só de idade, é do Mato Grosso, foi para Goiás, para Anápolis, pertence ao Grêmio lá da cidade de Anápolis, veio emprestado e tem muito futebol pela frente. E olha que ele veio dizendo que queria marcar 12 gols, já marcou 8, quer dizer, então... Tá acima da média, tá bom acima da demais média, pra tá ele. acima da média, bom demais, né, Renata? Ademar, vamos a alguns dados então do campeonato, já que a gente está falando de números, a gente mostrou aí os atacantes, mas tem os goleiros menos vazados também. O Santos de Gurupi com 5 gols, depois vem o Pitanga do Tocantinópolis e o Robinho do Guaraí com 6 gols, e depois o Thiago do Interporto com 7 gols. Esses são os goleiros menos vazados do campeonato. Pois é, e o campeonato está prometendo, né? Esse final de semana mais tranquilo, apenas aquele jogo atrasado entre a equipe do Gurupi e do Palmas, e as outras equipes vão aprimorar um pouco mais neste campeonato para saber o que pode fazer aí no segundo turno. E vamos aos internautas, Ademar. Vamos. O Carlos Parambu aqui perguntando para você. Ademar, os pontos deste primeiro turno serão acumulados para o segundo turno? Apenas para o descenso, apenas para cair, só para cair. Então, vamos supor, o Palmas, que está aí com 0 pontos ganho até agora, ele já corre no segundo turno, começa tudo com 0. Né? O Palmas já está de 0 mesmo, não sei que ganha daqui mais 2 partidas, né? Então, vai é o seguinte, que o Palmas resolve aprontar para cima do Guaraí, hein, Ademar? uma hora ele vai aprontar, ou em cima do Gurupi, do Guaraí, sei lá, ou no segundo turno, uma hora ele vai aprontar alguma, não é possível, porque o Palmas, a gente nota, Renato e amigo telespectador internauta, que tem alguns jogadores de qualidade. Esse David, por exemplo, goleiro, é um bom goleiro, né? Tem o Maranhão, um bom jogador, tem o Wesley, que é corredor, tem alguns meninos bons de bola no Palmas. Só
Só que é o seguinte, veio em cima da hora, não teve tempo de treinar, não tem uma condição adequada para preparar esses meninos, entendeu? Não tem um esquema tático, porque o nosso amigo Toninho também é fraco, entendeu? Você olha em campo, você não vê nenhuma jogada ensaiada, não vê nada, entendeu? Então isso fica difícil. Os dirigentes, os jogadores reclamavam que os dirigentes não estariam presentes, não estavam presentes para dar uma moral para eles. E me parece que agora a coisa pode mudar um pouco, porque aquele torcedor que deu entrevista aqui essa semana, o Luiz Carlos, foi nomeado aí como supervisor da equipe, né? Exatamente. Segundo o presidente do Palmas, o Donizete Pedro, ele foi nomeado então para ver se dá uma ajudada ali na diretoria do Palmas, né, Ademar? Porque a coisa tá difícil. Ele estava ajudando já financeiramente, já meteu a mão no bolso aí, já tirou aproximadamente de 18 a 20 mil reais para ajudar esses jogadores, para pagar ônibus, para ajudar a alimentação dos atletas. Ele é apaixonado pelo futebol, resolveu, não é conselheiro, não era dirigente. Aí o pessoal pedindo para ele assumir a presidência, ele não pode assumir a presidência porque não é vice, né? Por enquanto não é nada. O que ele pode fazer, o Luiz Carlos, é ser preparado agora para a próxima eleição, aí sim, assumir a presidência do Palmas. Agora ele pode apenas entrar como um colaborador, né? E já está entrando aí como supervisor, como diretor de futebol, sei lá. Quem sabe o Palmas dá uma melhorada aí para a etapa complementar. O Wesley fez um pedido para a torcida esperar, porque eles não têm salário, né? Vieram aqui para tentar uma posição, um local aí no solo e ver o que pode ser revelado daqui para frente. Agora, é esperar para ver o que vai acontecer. Exatamente, você pode participar aqui do nosso site esportemais.tv, avisar o internauta que ganhou a camisa do Marco Túlio aqui, o Marcion Montes Belos, ou você vem buscar sua camisa hoje. Já buscou? Ah, então um abraço para ele, Sandra, obrigado por estar me avisando aqui, já buscou? Então semana que vem a gente vai tentar fazer outro sorteio aqui, você pode participar do nosso site no mural de recados esportemais.tv. Avisando, Ademar, que todas essas notícias que a gente dá aqui no programa Esporte Mais também está no nosso site. Se você quiser ficar mais ligado no que acontece no esporte, é só entrar no nosso site esportemais.tv. Beleza. Bom, então nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos trazer aqui os próximos jogos, classificação, para você ficar aí somando e vendo quem tem direito e quem tem condições de chegar na final do primeiro turno do Campeonato Estadual. É rapidinho o nosso apoio cultural. É lá e cá. www.esportemais.tv, o primeiro e único site tocantinense a fazer transmissões esportivas ao vivo com som e imagens. Marcos Vieira, campeão 2010. www.esportemais.tv, agora de cara nova, com mais vídeos, galeria de fotos e muita informação. Ali a bola ficou no bloqueio, ainda a bola não cai, agora sim caiu, é ponto do Léo e Tocantins. www.esportemais.tv, sempre incentivando o esporte tocantinense. Estamos apresentando o Esporte Mais pela Rede Sat e pelo site www.esportemais.tv. Renata. Ademar, e nesse final de semana, a equipe do Tocantinópolis, amanhã sábado, irá fazer um amistoso contra a equipe Cavalo de Aço de Imperatriz no Maranhão. O amistoso vai ser no estádio Ribeirão a partir das 5 horas da tarde. A diretoria do Tocantinópolis não quer dar descanso, não vai participar do estadual nesse final de semana, mas vai ter um amistoso lá na cidade de Tocantinópolis. É porque, na verdade, alguns jogadores, às vezes, não têm oportunidade de participar dos jogos durante o campeonato, porque o campeonato está aí, pegando fogo, né? É uma fase já decisiva para se classificar para decidir o primeiro turno. Então, tem alguns jogadores que não estão tendo a oportunidade. Num amistoso desse, aí o técnico Neto vai ter a oportunidade de testar, dar oportunidade para aqueles que não vinham jogando, até para ver a qualidade desses atletas e saber com quem ele pode contar na hora do pega para capar. Né? Na hora que o trem estiver pesado, estiver feio mesmo, bom, eu posso tirar esse, colocar esse, que o time vai melhorar e não vai cair de produção. Então, é muito bom esse amistoso, realmente, justamente para isso, de não deixar o pique cair. Porque o jogador prefere jogar do que treinar. Então, nada melhor do que fazer mais um amistoso. E o Kleiber Almeida, falando ainda de estadual, de jogadores que participam do campeonato estadual, o Jossion, ele diz aqui, o Jossion é um bom jogador, pena que não tem um bom empresário, Ademar, pois merecia estar fora do estado. Olha, eu acho que o Jossion, eu considero o Jossion realmente um grande atleta, tem demonstrado isso, tem grandes qualidades e tal. É claro que o empresário acaba ajudando. Quantos jogadores você vê aí que não tem qualidade nenhuma, mas acaba sendo empurrado por algum empresário que empurra a goela abaixo do dirigente, de treinador e tal, e ele acaba arrumando uma vagazinha.
Entendeu? Então, acho que se o Jorge tivesse realmente um grande empresário, com certeza ele estaria rodando um pouco mais, como foi o Tozinho, que também começou por aqui, aí, através do empresário, hoje está rodando barbaridade e ganhando dinheiro. Exatamente. E participa aqui do nosso site esportemais.tv, tem mural de recados e tem enquete também para você, internauta, sempre ligado no programa Esporte Mais e no site esportemais.tv. Pois é, vamos conhecer agora, ver então os jogos que estão programados para o dia 31, a última rodada do primeiro turno e como está a classificação. Vamos lá. O Interporto divide a liderança da competição com o Tocantinópolis. As duas equipes têm 13 pontos, mas o Interporto leva vantagem no saldo de gols. O Guaraí é o terceiro colocado com 12 pontos. Em quarto está o Gurupi com 10 e em quinto o Colinas com 9 pontos. Já o Paraíso aparece na sexta colocação com 6 pontos. Em sétimo está o Tocantins com 3 pontos. E em último lugar, a lanterna da competição, o Palmas com nenhum ponto conquistado. Pois é, você notou aí pela classificação que apenas quatro equipes têm chances de chegar à final do primeiro turno. O Interporto e o Tocantinópolis, que vão jogar entre si no dia 31, né? O Guaraí, que vai receber a equipe do Palmas no dia 31, né? No seu último jogo nesse primeiro turno, e o Gurupi, que joga amanhã em casa contra o Palmas, já que tem um jogo atrasado, e depois vai a Colinas enfrentar o Colinas. Então, apenas Interporto, Tocantinópolis, Guaraí e Gurupi, das 8 equipes, apenas essas 4 estão brigando por 2 vagas neste primeiro turno para decidir saber quem é o campeão do primeiro turno. Porque o regulamento desse ano é o seguinte, saem duas equipes para disputar o título do primeiro turno, né? E aí sim, aí no segundo turno zera tudo, começa do zero de novo. Aí outras 2 equipes serão classificadas no segundo turno para decidir o segundo turno. Aí sai o campeão do segundo turno para decidir o campeonato com o campeão do primeiro turno. Se por acaso a mesma equipe que ganhar o primeiro turno for também a vencedora do segundo turno, aí não tem finalista. Aí acabou o campeonato. Então veja você, Interporto, Tocantinópolis, Guaraí e Gurupi. Então é uma rodada no último sábado, no sábado que vem, no outro sábado, portanto, no dia 31, de que vai pegar fogo. Confirmando os jogos então, Ademar, Tocantinópolis contra o Interporto, isso aqui vai ser jogão, hein, Ademar? São os líderes do campeonato no estádio Ribeirão, então, no próximo sábado, dia 31. Colinas contra o Gurupi no estádio Bigodão. O Guaraí enfrenta o Palmas aí no estádio Delfinão e o Paraíso encara o Tocantins no estádio Pereirão. Essa será a 7ª rodada, a última rodada do primeiro turno do campeonato tocantinense. Pois é, e apenas esse jogo aí, que é Paraíso e o Tocantins, é que não tem nada a ver com os pontos para esse primeiro turno. Apenas para as 2 equipes tentar se ajustar um pouco mais para depois pensar no segundo turno da competição. Vamos então para um rápido apoio cultural e a gente volta já já, é rapidinho, é lá e cá. www.esportemais.tv, o primeiro e único site tocantinense a fazer transmissões esportivas ao vivo com som e imagens. Marcos Vieira, campeão 2010! www.esportemais.tv, agora de cara nova, com mais vídeos, galeria de fotos e muita informação. Ali a bola ficou no bloqueio, ainda a bola não cai, agora sim caiu, é ponto do Léo e Tocantins. www.esportemais.tv, sempre incentivando o esporte tocantinense. Estamos apresentando Esporte Mais aqui pela Rede Sat e pelo site www.esportemais.tv. Renata. E no mural de recados do esportemais.tv, o Rosalvi Júnior de Guaraí perguntando: Ademar, na sua opinião, quais são os jogadores que já são destaque nesse campeonato estadual de 2012? Olha, Rosalvo, né? Olha, Rosalvo, tem muitos jogadores se destacando. Tem time, por exemplo, vou dar um exemplo do seu time, o Guaraí, que deve ser o seu time, claro, você é de Guaraí. É um time praticamente na balança, é homogêneo ali, quase todo mundo mostrando um bom futebol, um futebol regular, né? É claro que o goleiro Robinho tem se destacado em algumas partidas, o mais, um lateral, tem o pessoal de meio campo, tem jogado barbaridade. O Cássio, meio campo, entendeu? Então é um time mais ou menos pareio, não tem aquele estrela do time assim, não tem. Talvez por isso é que esteja bem no campeonato, né? Nós temos no Tocantinópolis o artilheiro, não podemos deixar de falar, o principal artilheiro do Tocantinópolis e do campeonato com 8 gols, que é o Gênesis.
O Gênesis vem se apresentando bem, acabou de dizer aqui que esperava fazer 12 gols no campeonato, já fez 8, então já tá no lucro, já está sobrando gols no caso dele. E tem outros bons jogadores aí no Tocantinópolis, o próprio Evaldo tem demonstrado isso, né? O goleiro Pitanga não foi bem na última partida contra o Palmas, mas existem grandes jogadores aí no Tocantinópolis. No Interporto tem o Renatinho, tem no Gurupi tem o Lúcio, tem o Jócio, né? Então a gente precisava fazer um apanhado direitinho, destacar, bom, esse é o craque do campeonato, nós ainda não temos aí o craque. Até porque a gente também não assistiu nenhum jogo do Colinas ainda, né, Ademar? Eu por exemplo, não acompanhei nenhum jogo do Colinas. Eu vi um jogo do Colinas. Eu já vi falar do Platinides, que é muito bom jogador, tem marcado aí nas partidas, mas eu sinto falta de alguém lá de Colinas também. Mas o Platini talvez pelo nome, porque no jogo passado, ele estava inclusive no banco de reservas. O pessoal chiando, pedindo o Serginho para botar ele no jogo. Quando ele entrou, fez um gol, mas estava impedido. Entendeu? Então, a gente precisa esperar pelo menos terminar esse primeiro turno para a gente ter certeza de quem vai conseguir se destacar um pouco mais dentro da competição. E falando em jogador, Ademar, Jusceli Coelho aqui novamente no nosso site, no esportemais.tv, dizendo o seguinte: no jogo do Tocantinópolis nesse final de semana, no amistoso, né, o volante James, ex-Tocantins, estará fazendo sua estreia no jogo contra o Imperatriz. Tá aí, então, mais uma estreia, é aquilo que eu digo. Então, o treinador precisa ver alguns jogadores, né, para depois saber se ele pode acompanhar de perto, ver se pode utilizar esse jogador durante uma partida. O Jusceli não quis mesmo assumir nada do Palmas, deixou o Luiz Carlos assumir. Não, o Jusceli, ele até respondeu esse recadinho aqui no nosso site, ele falou assim: olha, meu ramo é outro, eu gosto de acompanhar, gosto de ir aos treinamentos, mas eu não quero fazer parte de diretoria nenhuma, não quero fazer parte de ter essa responsabilidade, né? Aliás, esse dia eu fiquei conhecendo o Jusceli. É uma pessoa realmente extraordinária, assiste o programa todos os dias, é um cara comunicativo e é um cara do meio, é um cara que precisa ser aproveitado no meio aí da comunicação. E bem informado, né? Bem informado no meio da comunicação, ou quem sabe aí no meio do futebol, porque são dessas pessoas que nós, tanto a imprensa como o futebol está precisando. Ok? Bom, vamos conferir então agora a agenda do final de semana. Tem muito evento para ser curtido nesse final de semana. Confira aí. Como você já sabe, sexta-feira é dia de ficarmos ligados nos eventos esportivos que vão rolar no final de semana. Pois bem, o nosso giro pelas competições começa hoje com a primeira rodada da Copa Durax de futsal. Todos os jogos irão acontecer no ginásio Ayrton Senna, em Taquaralto. Às 7h30 da noite, Lojas Economia contra Jeito Moleque. Às 8h30 da noite, Falcão 12 contra Clube Futsal Tocantinense. E às 9h30, La Barca contra Taquaruçu. Amanhã, sabadão, teremos apenas um jogo pelo Campeonato Tocantinense de Futebol. Partida válida ainda pela terceira rodada do estadual. Gurupi e Palmas se enfrentam no estádio Resendão às 4h da tarde. No domingo, a galera que gosta de Society pode acordar cedinho, porque tem a final da Copa Sul de Futebol 7 Society entre Ferpan e Hidrovates, às 9h da manhã no campo da 1105 Sul. Já no período da tarde, tem a final do estadual de futebol amador entre Força Jovem e Colmeia, às 3h45 da tarde no estádio municipal de Lavandeira. Para esta decisão, a Comissão Estadual de Arbitragem sorteou o árbitro Jânio Pires. Os assistentes serão Edilson Frazão e Gilvan Cavalcante. Agora é só você escolher o esporte que você quer acompanhar e aproveitar bem o seu final de semana. Beleza, então, olha, tem muitos eventos, apenas pelo futebol profissional que temos apenas uma partida, né? Já que a rodada deste final de semana, deste sábado, dia 24, foi toda ela adiada para o dia 31, justamente para poder ajustar a tabela que tinha esse jogo atrasado entre Gurupi e Palmas. E como a última rodada do primeiro turno é necessário, é preciso que todos os jogos sejam no mesmo horário, né? Para evitar de conchave de jogos aqui, porque se você faz uns jogos em horário diferente, poderia dar um conchave, principalmente aqui entre o jogo do Tocantinópolis e a equipe do Interporto. Os dois estão liderando o campeonato, né? E se por acaso fosse jogar em dias diferentes e o Guaraí não chegasse aí aos 13 pontos, chegar só a 13 pontos, o Gurupi também só a 13,
Aí os dois aqui que estão com 13, o Interporto e o Tocantinópolis, poderiam fazer um jogo de compadre, cada um ficaria com 14 e os dois iriam para a final do primeiro turno. Ficaria fácil, né? Ficaria fácil, né? Mas então, para evitar esse jogo de compadre, esse conchave... E comentários depois, e críticas depois. Justo. É que então, horário. a federação, aliás, todo o campeonato, são sempre assim, a última rodada, quando depende de classificação, sempre tem que ser no mesmo dia e no mesmo horário. E o Jusceli Coelho, nosso correspondente via internet aqui pelo site esportemais.tv, fazendo uma correção aqui, ele diz: o James vai estrear no Imperatriz, Ademar, no Cavalo de Aço, e não no Tocantinópolis. Ele diz, ele era jogador titular do Tocantins. Ah, tá certo. Mas será que era titular? Não, não era agora, né? Não passa sei. a informação aí pra gente, Jusceli. É titular agora, saiu do Tocantins, foi pro Cavalo de Aço do Imperatriz do Maranhão, adversário do Tocantinópolis nesse final de semana, amistoso, como que é? Informa a gente aqui no nosso site, no esportemais.tv. O detalhe é que o Tocantins, que foi mal também, está mal nessa primeira fase, nesse primeiro turno, está procurando reforçar o seu time, né? E então, essa paralisação agora, esse final de semana, não tem rodada para o Tocantins, é uma oportunidade para o Gil Fernandes tentar ajustar a equipe do Tocantins, que também vem mal no campeonato, é exemplo do Palmas, tem um tempo melhor aí para preparar essa equipe e, quem sabe, chegar alguns jogadores. O zagueiro Ney, que tinha vindo para o Tocantins, teve um problema de documentação, acabou indo embora, mas outros estão chegando. E, segundo o Belmirã, no segundo turno, a história será diferente. Ademar, e desse final de semana também tem final do Campeonato Estadual Amador. Rapidinho, Amarildo de Colmeia dizendo o seguinte: a equipe de Colmeia vai jogar sem o principal jogador, que é o zagueiro Magno, que está suspenso por ter levado 3 cartões amarelos. Ele diz, esse regulamento do campeonato é o mais doido que já vi. Como que na final do campeonato os cartões não são zerados, Ademar? É brincadeira. Não, o detalhe é o seguinte, Amarildo, tudo depende de acordo, nada combinado é caro. Então, as equipes que tinham que ter entrado, as duas, por exemplo, tivessem interesse, na federação, olha, vamos zerar, entra num acordo, acaba fazendo esse acordo e zerando. E outra coisa, o maior defeito do dirigente é quando pega o regulamento, põe debaixo do braço, né, não lê o regulamento, só lembra na reta final. Ademar, rapidinho, responde o Bira, qual é o resultado do jogo de amanhã, Gurupi e Palmas? Não, o Gurupi ganha um jogo, não sei de quanto. E ele diz aqui, sim, ele era titular no comando do Tomás Abreu no Tocantins. Beleza, então vamos embora? Vamos embora, um abraço pra você, um bom final de semana. Segunda-feira estamos de volta com o programa Esporte Mais e com o nosso site esportemais.tv. Um abraço, gente, até segunda-feira, 12h30, se Deus quiser. Um abraço, até lá.